Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos de novo à Virando a Cama do Avesso. Comigo, Tati Presser, psicóloga, educadora sexual. Para quem não me conhece, se inscrevam. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, liguem o sininho, comentem, né? É bom a gente fofocar, me sinto mais próxima a vocês, quero saber a opinião de vocês também, tá? E hoje a gente vai falar sobre aquele tema. Tati, como eu posso transar com meu parceiro ou com minha parceira se eu tô pé da vida? Se eu tô assim chateada, se eu não consigo ultrapassar essa chateação e conseguir chegar no momento de poder transar e ter um momento de prazer com meu parceiro, se a única coisa que eu quero fazer é matar essa pessoa, né? Compreensível, acontece nas melhores famílias, né, meus amores? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre esse conceito da briga com o transar, né? A gente sabe que existem muitos casais que falam, né, até músicas e muitas coisas que a gente escuta as pessoas falando, tipo, o bom da briga é depois fazer as pazes, né? Transar de uma forma mais caliente, né? Porque você está cheio da emoção daquela briga que você acabou de ter, então na hora de transar é aquela coisa meio animalesca, e isso muitas vezes acaba viciando as pessoas. Ou seja, de uma forma inconsciente até, muitas vezes a pessoa vai procurar uma briga porque sabe que depois vai ter fazer as pazes, né? E que esse fazer as pazes é muito excitante. Então, esses casais que ficam com essa coisa da briga e do transar, e da briga e do transar, e da briga e do transar, em algum momento vai cair aquela situação, né? Vai se ver que o buraco é mais embaixo e que essa coisa de você estar o tempo inteiro nos extremos vai trazer uma certa toxicidade à sua relação. A gente precisa lembrar que a energia sexual, de uma forma mal colocada ou em excesso, também é tóxica. Então, assim, se você está utilizando desse formato para você ter essa sensação, né, de... O que acontece? Tanto na briga, né, quanto na hora do sexo, a gente tem uma grande descarga de hormônios, né? Da briga pode até não ser os hormônios do circuito de recompensa, né? Que trazem dopamina, né? Que traz uma sensação de bem-estar, mas sim, com certeza, adrenalina e outros hormônios. E na hora da transa também é uma descarga muito alta de hormônios. Então, são momentos em que a gente está vivendo de uma forma mais intensa. Muitos casais acabam se viciando nessa fórmula de brigar, transar, brigar, transar, brigar, transar, que no fundo não resolve a briga, né? E não, se essa necessidade de viver nesse limite da intensidade, cansa qualquer relação, né? Então, digamos que seja... relacionamentos tóxicos têm um preço a ser pago e não é pequeno. Então, vamos ficar de olho para ver se essa é a sua situação. Não é esse o tema da live, mas eu achei que, né, que precisava a gente falar sobre isso, porque rola, né? Quem não conhece ou quem nunca conheceu um casal desse jeito. Então, se esse casal é você, dá uma pensada aí, vamos refletir se é exatamente esse caminho que você quer percorrer. Porque se você quer realmente ficar com essa pessoa, dificilmente você vai encontrar uma solução equilibrada se você manter esse padrão, né? Padrões, aliás, essa palavra padrão é interessante para a gente falar nessa live, porque eu vou repetir muito ela, porque nós somos seres humanos, somos criaturas de hábitos, né? Então a gente tem certos padrões que a gente vai seguindo e tem certos momentos na vida que a gente tem que quebrar esses padrões ou encontrar uma outra forma de você chegar no seu objetivo que não seja aquela que você tá tentando e não tá chegando, certo? Para isso a gente precisa abrir a cabeça, né? A gente precisa ter a capacidade de olhar uma situação também de fora, né? Então, as pessoas que utilizam, que pensam sobre
falam, pô, Tati, eu tô super envolvida, gostando dessa pessoa e tudo, mas eu não consigo transar com ela se eu tiver pé da vida, né? E aí tem certos casos de certas pessoas que começam até a utilizar o sexo, a sexualidade como uma ferramenta de castigo ou não. Ou seja, se a pessoa, se vocês estão brigando ou a situação está ficando bem chata entre o casal, ela resolve então que não vai transar com essa pessoa. Porque ela não fez o que eu quis. Ou porque o resultado daquele nossa questão não saiu da forma como que queria, então vou parar de transar com essa pessoa. Vamos lá. Isso é castigo para quem exatamente, né? Quando você coloca o sexo como prêmio ou como castigo, você não está apenas premiando, castigando a outra pessoa, você também está se premiando ou castigando. Você está trazendo um elemento que é fundamental para o relacionamento a dois, né? E trazendo uma certa toxicidade para aquele elemento. Então, você já está colocando na energia do sexo, do relacionamento sexual, uma carga, uma energia negativa. Porque, gente, o que a gente tem que entender é que, por mais que nem sempre seja esse o comportamento, mas se repetidamente ele cumpre essa função, o sexo, no caso, de castigar ou de premiar, é inevitável que a gente associe o sexo com isso. Então, toda vez que transa, é um castigo ou um prêmio? É um castigo ou um prêmio? Ela perde a sua essência de vincular o casal, né? De trazer as inúmeras benefícios e o seu papel, né? Que é muito maior apenas do que, quer dizer, que não tem nada a ver com castigar ou premiar uma pessoa. O papel do relacionamento sexual no casal é muito grande. A gente sabe que num casal, já me perguntaram, qual é o papel do sexo? Se você está de boa no seu relacionamento, pode até ser menos de 50%. Mas se você está de ruim no seu relacionamento, pode ter certeza que essa porcentagem vai lá para 70% e balau, entendeu? Então, sim, a sexualidade tem um valor gigante dentro do relacionamento a dois, e você utilizar isso ou para tentar ter picos de emoção na relação, como é o caso de brigar e transar, ou utilizar para castigar ou premiar, a gente está pegando um fator que é essencial no relacionamento a dois e tacando outra função, trazendo uma outra energia para essa questão, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, muito cuidado em relação a como você vai utilizar o sexo e a sexualidade dentro do relacionamento do casal, tá? E para justamente não pegar, não começar a ser associado de uma forma ou de outra com essa energia que não é nem um pouco negativa. Mas, Tati, você ainda não falou. Eu estou brigada, eu vivo brigando, estou brigando toda hora e eu não consigo transar, porque eu não consigo, veio um freio, eu não consigo me relacionar, não estou conseguindo falar com a pessoa direito. Como é que eu vou conseguir, então, transar? Essa é uma questão muito, muito importante da gente falar, porque, como a gente acabou de falar, é super importante a sexualidade estar ativa para o casal se manter unido, se manter de boa, se manter bem, né? No relacionamento, né? Então, uma vida que tem um relacionamento sexual precário, muito raso, né? Com certeza vai ter problemas, né? Então, retirando essas situações e pensando apenas numa situação de briga, é óbvio, se você está brigada ou está passando por uma fase ruim com o seu parceiro ou com a sua parceira, a última coisa que você pode realmente, efetivamente querer fazer é transar com ela. Mas e aí? Se você não está transando com ela, não vai ter algum efeito? Sim, vai. E esse efeito não é pequeno, é grande, porque é no momento da transa, esse momento de intimidade do casal, que quando ele aumenta o seu vínculo, né? É aquele momento que essa intimidade vai trazer um piso maior para o relacionamento do casal. É esse momento que começa a ter essa sensação um pouco de nós contra o mundo, que é necessário
para um relacionamento sobreviver, né? Então, como é que eu pulo de uma situação de que eu estou pau da vida e não consigo olhar para vou transar porque, olha, sabe, eu já estou pau de vida e não consigo olhar há um tempo, né? Porque começa isso, uma coisa começa a acontecer, energia gira energia, né, gente? Então, você está chateado por uma questão, aí começa a trazer uma outra questão, e uma outra questão, e uma outra questão. Então, aquela bola de neve vai se aumentando aqui e você está ficando cada vez com menos vontade de olhar a cara dessa pessoa. E aí, quando é que você vai conseguir, então, efetivamente transar? Tá? Primeiro que a gente tem que trazer um pouco do contexto do que está acontecendo agora, porque eu acho que isso, para quem não acha que está sofrendo com o que está acontecendo agora, ok, mas tudo que eu vou falar pode ser encaixado na sua vida de uma outra forma. Eu vou trazer a situação da pandemia, porque eu acho que é uma situação comum a todo mundo está passando por isso. Obviamente que a gente sabe que as pessoas estão sendo afetadas de formas diferentes, né? A gente não pode dizer que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maravilhoso está sendo afetada da mesma forma com que uma pessoa que não tem nenhum recurso, nenhuma caixa, nada que possa ajudar ela a passar um período de dificuldade financeira ou de vários outros aspectos da vida. Então, eu não estou de forma alguma dizendo que está ruim, está igual para todo mundo. O que eu estou dizendo é que está todo mundo inserido de alguma forma nesse contexto e isso tem um peso. Mas você pode pegar o meu exemplo e colocar na sua situação particular da sua vida, né? Mas nesse momento, por exemplo, que a gente está nessa ansiedade alterada, é um nível de ansiedade maior, tá? Então, a gente está, de certa forma, no que se chama cientificamente de luta e fuga. Então, você está o tempo inteiro numa certa atenção, porque né, ou você vai lutar ou você vai fugir, né? É uma sensação até bastante animalesca, né? Então, nós, como seres humanos, também animais, a gente vai passar por essa sensação em determinados momentos da vida, né? De repente, você sofre um assalto ou você sofre com alguma situação de estar ali sendo violentado de alguma forma, qualquer coisa, numa situação anormal, a gente vai trazer essa sensação de luta e fuga. Numa situação como a gente está agora, de pandemia de muito, muito tempo, a gente nunca teve acostumado. Essa situação de luta e fuga vai ser de 3 horas, 4 horas. Vamos dizer que a pessoa foi sequestrada há um tempo, né? E tal. Mas não 1 ano e meio, né? De situação de todo mundo estar mais tenso do que deveria estar. E isso vai ter algum efeito no seu relacionamento. Você pode dizer, não, Tati, nada a ver, eu nem penso sobre isso. Inconscientemente pensa. Inconscientemente tem um peso. Não tenho medo de morrer, não tenho medo desse negócio me pegar, não tenho esses medos, já estou vacinado, está tudo certo. Inconscientemente tem. Inconscientemente isso vai ter um peso. Então, querendo você ou não, isso tem um peso. Por isso que eu estou trazendo justamente essa situação, porque eu acho que vai exemplificar várias outras da vida. Então, você, pela primeira vez, tem que lidar com o seu parceiro ou com a sua parceira por mais tempo. Por mais que você não esteja efetivamente fazendo home office, você já está indo para o seu trabalho, mesmo assim as coisas estão limitadas ainda. Então, você não tem aquele teu jantarzinho no restaurante de sextas-feiras com seu grupo de amigos. O clube está fechado, então não está rolando a rodada de tênis que você faz com seus amigos todo domingo. Você não está indo mais no seu curso durante a semana. Todas essas atividades são o que a gente poderia chamar de bengalas para a gente andar na vida, por 2 motivos. Para ter alguma coisa para você pensar, poxa, vai ter isso tal dia, vai ser legal, vai ser bacana. E também para você estruturar a sua vida com hábitos, com coisas constantes, coisas que acontecem sempre. Ao contrário, tá aquela coisa, olha,
parou, não sei quando é que vai voltar. Ah, vai voltar, não volta. Aí voltou um pouco, voltou, né? Então, tudo isso vai gerar uma ansiedade que a gente não está acostumado, que o ser humano, pelo menos no século XXI, jamais passou, ainda mais com tanta informação, tanta tecnologia, a gente nunca passou por isso. Então, é um terreno, digamos, é um terreno baldio aí, que pode acontecer o que for, entendeu? Não tem regra, a gente não sabe o que vai vir, e você tá num barco onde você sente que não existe uma navegação, fica muito complicado. E isso eu falo em termos mundiais, porque você não pode, não, tudo bem, a gente pode olhar o Brasil, mas aí tem lá nos Estados Unidos acontecendo isso aqui. Não, tá todo mundo maluco, entendeu? Todo mundo, acontece uma coisa, fecha, volta. Então a gente está meio que andando conforme a situação vai acontecendo, inventando as regras também conforme a situação vai acontecendo, tá? Isso deixa a gente num estado de nervos muito maior. E sem ter essas nossas bengalas na vida, que seriam o jantarzinho, o encontro, aquilo mais, a gente aumenta ainda mais essa tensão, tá? Então, de repente, você tinha um casamento maravilhoso com o seu marido, né? Muito bom e tudo, nunca teve problema, aí veio tudo isso e você passou a ter. Por quê? Você passou a ter que olhar para ele todos os dias, você passou a ter que passar muito mais horas com ele, né? Todos os dias. De repente, você tem que olhar para a cara do outro e falar, opa, eu acho que o buraco está mais embaixo, né? Então, ressignificar um relacionamento numa situação de estamos numa ilha deserta, né? Tipo, a gente tem que aqui se virar, não é algo fácil, né? E aí, cada um vai responder à ansiedade de uma forma diferente, né? A gente sabe, por exemplo, que uma ameaça você pode morrer a qualquer segundo, é uma ameaça que o nível de sua ansiedade vai aumentar muito, né? Uma ameaça de você não ter recursos financeiros, de pagar tudo que você vem pagando na sua vida, escola, casa, comida, né? E de repente você se vê desempregada, ou você vê que cai muito a renda, isso também traz um desespero. E o que é pior, sem muita luz, sem muito saber o que vai acontecer. Por mais que o ser humano é um ser humano que se adapta às situações, a gente é extremamente adaptável, não vamos dizer, a nossa cabeça nesse momento não é nada a ver com o que era há 1 ano e meio atrás, a gente vai se adaptando às coisas que vão acontecendo, mas de qualquer maneira, situações inéditas provocam uma ansiedade também inédita. E essa ansiedade muitas vezes vai sair de uma forma diferente do que ela normalmente sai. Então, se antigamente vocês teriam, por exemplo, uma discussão sobre dinheiro, mas você tinha na sua cabeça que, diminuiu-se o salário aqui, mas vai ter isso, isso, aquilo, então eu já sei que mas a forma com que a discussão sobre grana se conduzia de uma forma, nesse momento vai ser de uma outra forma, porque você não tem uma perspectiva que dentro da sua cabeça é mais certa. Né? Por mais que a gente saiba que a realidade, que o mundo, que a gente não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos, né? Por mais que a gente entenda isso como uma realidade teórica, na prática não funciona assim. A gente tem certeza que vai estar vivo daqui a 5 minutos. A gente vai planejar o jantar, a gente vai planejar o dia de amanhã, etc. e tal. Então, o que acontece? A gente começa a reagir de uma forma diferente. Então, de repente, você olha e fala, nossa, meu parceiro enlouqueceu, começou a brigar comigo por coisas que nunca brigou, em todo esse tempo. E aí, sabe, tá brigando comigo, eu não tô curtindo, então não sei o que, papapá. De repente, é a ansiedade dessa pessoa sendo descarregada em você, né? De uma forma, porque a gente vai descarregar a nossa ansiedade nas pessoas mais próximas, gente, não tem jeito. Então, essa pessoa é minha mulher, é o meu marido, é nessa pessoa que eu vou descarregar essa ansiedade, porque eu estou mais acostumada, porque eu tenho mais intimidade, porque eu confio mais. Então, pensamentos que eu não repetiria para outras pessoas, para essa pessoa eu confio, então eu vou colocar ali. Mas o que acontece? A gente passa a deslocar essa ansiedade de forma, muitas vezes, errada, em lugares diferentes.
diferentes. Então, quem acaba pagando o pato, muitas vezes, é o seu parceiro e sua parceira em relação a toda uma situação diferente, nova, né, que tem aí, tá? Lembrando que vocês podem adaptar aí a qualquer coisa. Com esse tempão que já se passou, 1 ano e meio, a gente pode ver que muitas vezes esses padrões vão se repetindo. Então, a ansiedade é colocada no parceiro da mesma forma. Então, é aquela bola de neve que era uma coisinha assim pequenininha lá no início, torna-se uma bola de neve gigante. Então, você passou a brigar da mesma forma com essa pessoa e chegar à mesma situação 1, 2, 3, 4, 5, 20 milhões de vezes e você não aguentar mais. É óbvio que você não vai querer transar com ela. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: a história, gente, ela se repete, tá? Então, se você conhece o seu parceiro, né, há um tempo, ou sua parceira há algum tempo, você sabe que ela reage a tal estímulo de X forma. Então, se eu brigar com aquela pessoa sobre grana, a primeira reação dela vai ser colocar a culpa em mim, ou vai ser não querer conversar sobre o assunto. Enfim, a reação que essa pessoa tiver. Mas se você para olhar para o seu relacionamento, você vai dizer assim, essa pessoa sempre se comporta da mesma forma, né? Então, por exemplo, vou colocar um exemplo da minha vida, né? Que acho que vocês gostam, vocês sempre gostam. Eu e o Urias. Quando a gente vai brigar ali sobre qualquer coisa, uma coisa eu sei, que naquele momento ele pode dizer assim, eu vou mudar, mas muitas vezes ele não se lembra de mudar, né? Então, o que adianta eu pegar e discutir a situação da mesma forma sempre, sabendo que eu vou ter aquele mesmo resultado? Ou seja, que o resultado é que na hora reconhece, na hora diz que está errado, na hora, mas que isso não vai efetivamente mudar o comportamento dele. Só vai mudar, só vai me agradar naquele momento, depois da briga, né? Então, se eu já sei disso em relação ao meu marido, eu tenho que encontrar uma outra forma de chegar e solucionar esse meu problema. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, vamos lá, vamos pensar assim. A pessoa está sempre trazendo o mesmo resultado, né? Está sempre tendo o mesmo comportamento e trazendo o resultado. O que eu tenho que entender? Primeiro eu tenho que entender que um tango só se dança a dois. Então, se o Niso, no caso, tem alguma responsabilidade, eu também tenho uma responsabilidade. Então, eu tenho que parar, olhar essa situação e ver qual é o meu papel dentro daquilo. Meu papel sei lá, sempre trazer à tona a questão da mesma forma. Não mudar a forma com que eu traga essa situação, então, obviamente, sempre vai ter o mesmo resultado. História se repete, gente. História é história de verdade, história do mundo, história das relações. E as pessoas, as pessoas são muito previsíveis. O comportamento é algo muito previsível entre as pessoas. Se a pessoa é mais ameaçada, ela vai ter uma reação sempre na defensiva. Não fui eu. Não. Se a pessoa é uma pessoa com uma autoestima mais baixa, ela sempre vai ter a reação, ai, desculpa, nunca mais vou fazer. Sabe, assim, as reações, você pode ter certeza, seu relacionamento, para e pensa nele que você vai ver como não só as reações do seu companheiro se repetem, mas como também as suas reações também se repetem, porque é isso. Somos seres humanos, criaturas de hábitos. A gente vai ter a mesma reação sempre. A gente precisa, então, mudar isso. Não é sempre, mas a comum. Como é mudar isso? Como seria mudar isso? Se a gente está observando que a mudança dele ou dela, ou seja, a reação dele ou dela é sempre a mesma, a mudança, então, seria na forma com que eu quero chegar a um outro resultado. Então, se eu começo a conversar sempre da mesma forma, poxa, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Nesse tom de cobrança, né? E o resultado é sempre o mesmo, eu tenho que mudar a minha forma de
poder colocar para fora o meu problema, a minha questão com essa pessoa, né? Então, não pode ser mais em forma de cobrança se está sempre sendo o mesmo resultado. Então, o grande segredo é você parar, olhar para trás, ver qual é o teu papel, não só na forma com que você está tentando resolver esse conflito, mas também no conflito como um todo, tomar responsabilidade por isso, porque a partir do momento que eu, por exemplo, digo, nossa, estou brigando errado com isso, eu estou sempre num tom de cobrança, então eu entendi, me responsabilizei por isso, estou sempre usando o tom de cobrança, isso não pode ser tom de cobrança, o tom tem que ser outro, né? É só nesse momento que eu me responsabilizo pela minha própria atitude que eu consigo mudar a minha perspectiva, que eu consigo mudar a forma com que eu olho essa situação. Isso é mudança de perspectiva. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar uma outra forma de você conseguir aquilo que você quer, né? Então, a vida é assim. Eu quero um carro novo, tá? Não, mas trabalhando normalmente, trabalho assim, do meu trabalho normal, tal, não sei o quê, eu estou vendo que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu estou há anos tentando conseguir esse carro novo, eu estou há anos no mesmo trabalho, eu estou há anos com a mesma forma de economizar e eu não estou conseguindo comprar o carro novo. Então, o que tem que mudar? É essa estratégia de como é que você vai conseguir. O carro novo permanece, está ali, mas até chegar o carro novo é que tem que mudar, tá? Como é que a gente... Então, isso é a primeira questão que eu preciso que vocês entendam para vocês conseguirem quebrar um pouco dessa energia de ranço, essa energia de briga, de ranço, de porra, é sempre a mesma coisa, é não sei o que lá. Porque essa energia de ranço é que ferra lá a hora de transa, porque ninguém quer transar com aquela pessoa que está com ranço. Você está com ranço daquela pessoa. Pô, ela não se mexe, ela não faz as coisas. Pô, eu tô falando mil vezes a mesma coisa. Tem que quebrar essa energia de ranço. Então, uma vez que você começa a entender que para você chegar a essa conclusão, você tem que mudar o caminho, né? Então, para o carro novo, aqui, em vez de eu ir numa linha reta, eu tenho que fazer uma curva. Então, você precisa pensar como é que vai ser essa curva. Então, você já vai perceber que nessa vez que você começou a tentar resolver essa briga de uma outra forma, por mais que ela não seja resolvida, mas que você tentou de uma outra forma, o ranço vai diminuir. O ranço vai começar a diminuir, você não vai ter tanta essa... Porque você não está ali que nem uma idiota repetindo a mesma coisa sempre, entendeu? E por que o complicado fica muito complicado quando a gente fica cada vez mais tempo sem transar, né? Então, deixando o ranço aumentar e você ficar cada vez... Porque o sexo entre o casal é importantíssimo para manter o vínculo, para manter essa sensação de nós contra o mundo. Sem essa intimidade sexual, sem aquela coisa que você possa descansar a cabeça, sabe? Ter essa intimidade sexual, é muito mais difícil de você até conseguir driblar os conflitos futuros que vão vir por aí, entendeu? Sem essa sensação de que nós dois estamos aqui para o problema, pro que deve, entendeu? Fica cada vez mais complicado. Então, se você mantém a sua forma de solucionar conflito da mesmo jeito, sempre fazendo a mesma coisa, você vai se afastar cada vez mais dessa intimidade. Se você para aquele trem e fala, não, eu vou começar a tentar resolver isso de uma outra forma, você vai começar a se aproximar de novo, entendeu? Ao seu parceiro. Não, de novo, independente de você conseguir ou não resolver a questão. É a forma com que você está tentando resolver a questão já muda, já essa conexão de menos toxicidade, de menos grito em relação ao conflito já vai dar uma acalmada nos ânimos e abrir a possibilidade para voltar a transar. E aí você diz, ok, eu consegui dar uma acalmada nos ânimos, eu consegui diminuir o ranço. Como é que eu volto para a transa? Tem certos momentos, meus amores, que a única coisa que você pode fazer é se jogar.
vai tomar uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, sabe? Dá aquela sensação assim que você tá assim, um pouquinho mais alegre e tal, e se joga. Porque a partir do momento que vem essa transa, né? Então a gente conseguiu, digamos, melhorar a forma de você tentar resolver o conflito. Então diminuiu a forma com que você está pensando literalmente no outro em relação a essa dificuldade. Uma vez que você dá essa diminuída e diminui o ranço, né, que é o mais importante, você consegue abrir mais a porta para a volta sexual do casal. Aí realmente pode ser que naturalmente isso não venha, mas aí se você tentar entrar no clima, né, como eu falei, se você bebe, dá uma bebidinha, se não bebe, não, enfim, faça alguma coisa que traga que vocês relaxem de uma forma, ou que traga o bom humor de volta, ver um filme engraçado, alguma coisa nesse sentido. Então aí o que vai acontecer? É nesse momento, justamente nesse momento que você vai ter que se jogar, meu amor. Porque se você não se jogar em algum determinado momento, você está ferrado, entendeu? Então, tem hora que é isso mesmo, se jogar, porque mais tempo que passa sem o casal transar, mais é afastado emocionalmente, fisicamente, todas as mentes que esse casal vai ficar. E isso não é nem um pouco bom, porque aí a gente já entra para um outro território, que é um território meio de inimizade mesmo, que aí são duas pessoas um pouco, uma indo contra a outra, sabe? Por mais que não pareça de forma assim, normal, que está indo uma contra a outra, mas sim, acaba começando a ir contra a outra, porque você começa com a picuinha, sabe? Ai, eu só vou falar isso para ferrar ele. Quando entra a picuinha, gente, olha a estratégia de solução de problema, tá? E vamos transar, porque aí, meu amor, só vai ter, o problema só vai ficar maior a cada dia, tá bom, gente? Olha, não se esqueça que sexta-feira começa a nossa semana do orgasmo, tá? São 4 lives com 100 dicas sobre várias questões em relação ao orgasmo. Não se esqueçam também de compartilhar essa live, comentar, tá? Se inscrever no canal, ligar o sininho e fique alerta que toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite, aqui a gente está junto com você, tendo lives incríveis para vocês ficarem cada vez mais espertos. Valeu? Então é isso, gente. Tchau!